A caixa de papelão sobre a minha antiga mesa parecia um caixão em miniatura. Dentro, 35 anos da minha vida, socados de qualquer jeito, a caneca lascada que ganhei no meu primeiro ano, a foto desbotada dos meus filhos ainda pequenos, o grampeador que já tinha mais fita adesiva segurando as partes do que plástico original. Cada objeto um pequeno fantasma, um sussurro de uma lealdade que, no fim, se provou uma via de mão única. A sala do meu chefe, que por tantos anos foi quase uma segunda casa, agora tinha o ar gélido de um necrotério. Ele, um garoto que mal tinha idade para ser meu filho, me olhava com aquela piedade ensaiada, os olhos desviando dos meus. É uma reestruturação, ele disse, a voz um zumbido distante. Corte de custos, você entende? Eu não entendia. Eu não podia entender. Como se resume uma vida inteira em corte de custos? Como se apaga a dedicação de madrugadas viradas, de almoços engolidos em 5 minutos, de férias adiadas, de aniversários dos filhos perdidos por causa de um relatório urgente. Tudo isso para, no final, ser descartado como uma peça obsoleta, um número numa planilha de Excel. Aquele moleque, com seu terno caro e seu discurso corporativo vazio, não fazia ideia do que estava tirando de mim. Não era só um emprego. Era a minha identidade. O meu propósito, a espinha dorsal da minha rotina por mais tempo do que eu conseguia me lembrar. Saí de lá sem olhar para trás, carregando aquela caixa como se fosse uma urna funerária. O ar da rua nunca me pareceu tão estranho, tão rarefeito. Eu estava com 60 anos, uma caixa de papelão nas mãos e um buraco no peito do tamanho de um arranha-céu. O chão tinha sumido sob os meus pés. E eu, que sempre me orgulhei de ser um homem forte, um pilar, me senti o mais frágil e perdido dos seres. Aquele dia, eu não fui apenas demitido. Eu fui apagado. Os primeiros dias foram um borrão. Um nevoeiro denso de incredulidade e vergonha. Acordar sem o despertador, sem o ritual de escolher uma gravata, sem o trânsito matinal que eu tanto odiava e que agora me fazia uma falta absurda. O silêncio da casa era ensurdecedor. Minha esposa, coitada, tentava me animar, preparava meus pratos favoritos, sugeria caminhadas no parque, mas o meu corpo parecia pesar 1 tonelada. Eu me sentia um impostor na minha própria casa, um fantasma perambulando pelos cômodos que ajudei a construir. Vocês sabem como é, amigos. A gente passa a vida inteira se definindo pelo que faz. Eu sou gerente, eu sou engenheiro, eu sou o cara que resolve os pepinos na firma. E quando isso acaba? Quem a gente é? Um ex-qualquer coisa. Um aposentado à força. Um peso morto. A vergonha me corroía. Como eu ia encarar os vizinhos? O pessoal do clube? Eu, que sempre fui o provedor, o esteio, agora era só um desempregado. Um número na estatística. A cada e aí, tudo bem, que eu ouvia na rua, eu sentia uma pontada, uma acusação velada. Minha mente, antes tão ocupada com planilhas, metas e estratégias, agora era um carrossel desgovernado de e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse percebido os sinais? A verdade, meus caros, é que não havia sinais. Ou talvez houvesse, e a minha lealdade cega, a minha confiança inabalável na família que a empresa dizia ser, me impediu de enxergá-los. Eu era um dinossauro, um anacronismo no mundo corporativo que fala em colaboradores, mas trata as pessoas como recursos descartáveis. Aquele jargão moderno, aquela linguagem polida para esconder a brutalidade do sistema. Eu tinha dado meu suor, meu tempo, minha saúde. E, em troca, recebi uma caixa de papelão e um tapinha nas costas. A injustiça era um gosto amargo na boca, um nó na garganta que não desfazia. Eu me sentia um tolo, um ingênuo. E a raiva? A raiva começou a borbulhar, quente e espessa, uma lava prestes a explodir. Raiva da empresa, do meu ex-chefe, do sistema. Mas, principalmente, raiva de mim mesmo. Por ter acreditado. Por ter me doado tanto a algo que, no final, não tinha alma. Foi numa tarde cinzenta, enquanto eu afundava no sofá e no meu próprio poço de autocomiseração, que o telefone tocou. Era um número desconhecido. Pensei em não atender, mas algo me impeliu. Alô? Eu disse,
a voz rouca pelo desuso. Do outro lado, uma voz firme, com um timbre que eu reconheci de algum lugar distante na minha memória. Carlos? É o Roberto. Lembra de mim? Roberto. O nome ecoou na minha cabeça. Roberto, o estagiário. O garoto magricela e cheio de espinhas que eu tinha treinado uns 20 anos atrás. O mesmo que, anos depois, saiu da empresa para tentar a sorte por conta própria e todo mundo chamou de louco. Roberto. Claro que lembro. Como você está? A voz dele era diferente, mais grave, mais confiante. Ele disse que soube da minha saída e que sentia muito. Mas o tom dele não era de pena. Era de cumplicidade. Carlos, eu sei que é um péssimo momento, mas eu gostaria de te convidar para um café. Tenho uma proposta para te fazer. Uma proposta? Para mim? O dinossauro obsoleto? A curiosidade, pela primeira vez em semanas, venceu a apatia. Claro, Roberto. Quando? Marcamos para o dia seguinte, num café simples no centro da cidade. Eu mal dormi naquela noite, a mente girando com possibilidades. O que ele poderia querer comigo? Um bico? Uma consultoria? Eu não fazia ideia, mas uma pequena chama, minúscula e vacilante, se acendeu no meio da escuridão. No dia seguinte, lá estava ele. O cabelo agora grisalho nas têmporas, algumas rugas de expressão, mas os mesmos olhos vivos e inteligentes que eu lembrava. Ele não era mais o garoto assustado. Era um homem que exalava uma calma e uma segurança que eu, francamente, invejei. Ele me contou sua história. De como saiu da empresa com uma mão na frente e outra atrás, de como ralou, quebrou a cara, aprendeu na marra e, finalmente, construiu seu próprio negócio. Uma pequena empresa de tecnologia, mas que era dele. Inteiramente dele. E então, ele me olhou nos olhos e disse a frase que mudaria tudo. Carlos, eu não te chamei aqui por pena. Eu te chamei porque você é um dos profissionais mais competentes e íntegros que eu já conheci. O que eles fizeram com você foi uma canalice. Mas pode ser a melhor coisa que já te aconteceu. Eu ri. Um riso seco, sem humor. A melhor coisa? Roberto, eu fui jogado no lixo. Ele sorriu, um sorriso genuíno. Exato. E agora você tá livre do lixo. Livre para construir algo seu. Algo com a sua cara, com os seus valores. Eu precisei de anos para aprender a empreender. Você tem a experiência, a disciplina, o conhecimento. Só precisa de um empurrão. E eu quero ser esse empurrão. Quero ser seu mentor. Mentor. A palavra soou estranha, quase pretensiosa. Mas havia algo na sinceridade dele, na energia que ele emanava, que me fez ouvir. Ele não estava me oferecendo um emprego. Estava me oferecendo uma chance. Uma chance de reescrever a minha história. De transformar a maior derrota da minha vida na minha maior vitória. Eu, que sempre ensinei, agora tinha a oportunidade de aprender. E, pela primeira toda-poderosa e magnânima vez em muito tempo, eu senti uma pontada de esperança. Uma esperança assustadora, mas inegavelmente real. Começamos devagar. Roberto era um mentor paciente, mas implacável. Ele não me dava as respostas de mão beijada. Ele me fazia as perguntas certas. Qual era a sua maior frustração na antiga empresa, Carlos? O que você faria diferente? Quais são as suas habilidades mais subutilizadas? Se o dinheiro não fosse um problema, o que você faria pelo resto da sua vida? As perguntas me forçavam a olhar para dentro, a desenterrar paixões e talentos que eu tinha soterrado sob décadas de obrigações corporativas. Eu, que sempre fui um homem de números e lógica, comecei a redescobrir um lado meu que nem lembrava que existia. Aquele jovem que, antes de entrar na faculdade de administração, sonhava em ter uma marcenaria. Aquele hobby de fim de semana, de lixar e invernizar madeira, que eu tinha abandonado por falta de tempo. Roberto me ouvia com uma atenção quase terapêutica. Ele não julgava, não criticava. Apenas assentia e fazia mais perguntas. E por que não agora, Carlos? O que te impede? O que me impedia?
O medo, claro. O medo de falhar, o medo do desconhecido, o medo de parecer ridículo aos 60 anos, trocando planilhas por serras e formões. Eu não entendo nada de negócios, Roberto. Só sei ser empregado. Ele riu. Isso é a maior mentira que já te contaram. Você gerenciou equipes, orçamentos, projetos por 35 anos. Você é um empresário que ainda não saiu do armário. Aquela frase me atingiu como um raio. Ele estava certo. Eu tinha as habilidades. Eu só precisava mudar a mentalidade. Deixar de ser o passageiro e me tornar o piloto. Foi um processo árduo, meus amigos. Desconstruir uma vida inteira de condicionamento não é fácil. Tive que aprender sobre plano de negócios, marketing digital, fluxo de caixa, coisas que antes eram apenas nomes bonitos nos relatórios que eu recebia. Roberto me indicou livros, cursos online, me conectou com outros empreendedores. Ele me ensinou a ver o mundo não como um lugar de ameaças, mas de oportunidades. A demissão, que antes era uma ferida aberta, começou a cicatrizar. E no lugar da dor, começou a crescer uma excitação, uma energia que eu não sentia desde a juventude. Eu passei a frequentar feiras de artesanato, a conversar com outros marceneiros, a estudar designs de móveis. Transformei a garagem de casa na minha primeira oficina. O cheiro de serragem e verniz substituiu o cheiro de café requentado e ar-condicionado viciado do escritório. Minha esposa, que antes me via definhar no sofá, agora me via com os olhos brilhando, coberto de pó de madeira, mas feliz. Feliz de uma forma que o meu gordo salário de gerente nunca conseguiu comprar. Eu estava exausto no final do dia, mas era um cansaço bom, um cansaço de quem está construindo algo com as próprias mãos. Algo real. Algo meu. Aquele mentor improvável, aquele antigo estagiário, não me deu apenas conhecimento técnico. Ele me devolveu a dignidade. Ele me ensinou que o nosso valor não está no crachá que a gente usa, mas na nossa capacidade de se reinventar, de aprender, de criar. E essa, meus caros, foi a lição mais valiosa que eu poderia ter aprendido. O começo foi, para usar um eufemismo, um desafio hercúleo. Minha primeira criação foi uma pequena estante de livros. Levei 3 semanas para terminá-la. Lixei tanto a madeira que quase a fiz desaparecer. Errei as medidas, furei no lugar errado, me xinguei em todas as línguas que conheço e algumas que inventei na hora. Mas quando eu finalmente a vi pronta, montada na sala, com os livros da minha esposa arrumadinhos nela, eu senti um orgulho que nenhuma promoção na empresa jamais me deu. Era tosca, um pouco torta, mas era minha. Tinha a marca do meu suor, da minha frustração e, finalmente, da minha superação. Roberto veio ver. Olhou, analisou, passou a mão na madeira e disse: é um começo. Agora faz mais 10. 10? Eu quase tive um troço. Mas ele estava certo. Eu precisava de prática, de repetição, de aprimorar a técnica. E assim eu fiz. A garagem se tornou o meu santuário. As madrugadas, antes povoadas por pesadelos de demissão, agora eram preenchidas com o som da serra e o cheiro de madeira. Eu estava obcecado, consumido por uma paixão que eu não sabia que possuía. Comecei a vender as peças para os amigos, para os vizinhos. O boca a boca foi funcionando. Criei um perfil numa rede social, tirei umas fotos, muito ruins, por sinal, e anunciei. Para minha surpresa, as pessoas começaram a encomendar. Mesas de centro, cadeiras, pequenos armários. Cada peça um novo desafio, um novo aprendizado. Tive que aprender a lidar com clientes, a fazer orçamentos, a negociar prazos. Eu, que antes comandava uma equipe de 50 pessoas, agora era o CEO, o chão de fábrica, o vendedor e o entregador. E quer saber? Eu nunca me senti tão vivo. Claro que nem tudo foram flores. Tive clientes que reclamaram, que pediram desconto depois do trabalho pronto. Tive fornecedores que me entregaram material de péssima qualidade. Tive dias de desânimo, em que olhava para minha conta bancária e sentia um frio na espinha. Nesses dias, eu ligava pro Roberto. E ele, com sua calma socrática, me lembrava do porquê eu tinha começado. Lembra da caixa de papelão, Carlos?
Você quer voltar para lá. A imagem daquela caixa era o meu combustível. A memória daquela humilhação era a minha força motriz. Eu não ia dar a eles o prazer de me ver derrotado. Eu ia construir um império, nem que fosse um império de uma pessoa só, na minha garagem. Eu aprendi a fotografar melhor meus móveis. Aprendi a escrever descrições mais atraentes. Aprendi a usar as ferramentas de impulsionamento das redes sociais. Eu, o dinossauro analógico, estava me tornando um pequeno guru do marketing digital. E o mais incrível era que eu estava gostando. Eu estava descobrindo um mundo novo, uma linguagem nova. E estava provando para mim mesmo que a gente nunca é velho demais para aprender. A minha história, que parecia ter chegado a um fim melancólico, estava apenas começando um novo capítulo. Um capítulo muito mais interessante, barulhento e empoeirado do que todos os anteriores. Eu não era mais o ex-gerente. Eu era o marceneiro, o empreendedor, o dono do meu próprio nariz. E essa nova identidade me caía muito melhor que qualquer terno caro que eu já tive. Amigos, a jornada de empreender depois dos 50, 60 anos é uma montanha-russa de emoções que faria um adolescente parecer um monge budista. Num dia, você se sente o rei do mundo, um titã da indústria moveleira, mesmo que sua indústria seja uma garagem de 4 por 6 metros. Você termina uma peça, o cliente adora, te paga com um sorriso no rosto e você pensa, é isso. Encontrei meu lugar no universo. Sou um gênio incompreendido. No dia seguinte, a serra quebra, a madeira racha, um cliente cancela uma encomenda grande e você se sente a maior fraude do planeta. Você olha para o seu reflexo no espelho, coberto de serragem, com uma dor lancinante na lombar, e se pergunta, o que diabos eu tô fazendo? Eu devia estar jogando bocha, vendo reprise de novela, não tentando competir com lojas gigantes que produzem móveis em escala industrial na China. É nesses momentos que a voz do medo grita mais alto. Aquele diabinho no seu ombro que sussurra, você não vai dar conta. É tarde demais. Você é um velho ridículo brincando de marceneiro. E a tentação de jogar tudo pro alto, de vender as ferramentas e comprar um pacote de viagem para um resort all inclusive é imensa. Eu tive vários desses dias. Dias em que a frustração era tão grande que eu sentava num banquinho no meio da oficina e simplesmente chorava. Chorava de raiva, de cansaço, de saudade da previsibilidade do meu antigo emprego. Sim, eu sentia falta até da chatice, da rotina, da segurança de saber que no dia 5 o salário estaria na conta, chovesse ou fizesse sol. Mas aí, no meio do choro, eu olhava ao redor. Eu via as minhas criações. A mesa que um jovem casal comprou para o seu primeiro apartamento. A cadeira de balanço que uma senhora encomendou para ninar o neto. Cada peça tinha uma história. Cada peça era um pedaço de mim que ia morar na casa de outra pessoa. E essa percepção, essa conexão humana que o meu trabalho me proporcionava, era algo que nenhuma planilha de resultados jamais me deu. Roberto me ensinou uma coisa fundamental. Celebre as pequenas vitórias, Carlos. Cada parafuso no lugar, cada gaveta que desliza suavemente, cada cliente satisfeito. É a soma dessas pequenas vitórias que constrói o sucesso. E ele estava coberto de razão. Eu comecei a focar no processo, não apenas no resultado final. A apreciar o toque da madeira, o som das ferramentas, a transformação de uma tábua bruta num objeto de beleza e utilidade. Eu aprendi a ser mais gentil comigo mesmo, a aceitar que erros acontecem e que eles são os melhores professores. Eu, que vinha de uma cultura corporativa que punia o erro com unhas e dentes, tive que reaprender a experimentar, a arriscar, a ser um eterno aprendiz. E essa, talvez, seja a maior beleza de empreender na maturidade. A gente não tem mais a arrogância da juventude. A gente já tomou tanta porrada da vida que a nossa casca é mais grossa. A gente sabe que a perfeição é uma ilusão e que o feito é muito melhor que o perfeito. A gente aprende a dançar conforme a música, a rir de si mesmo e a entender que cada dia é uma nova oportunidade de serrar, lixar, envernizar e, principalmente, de se reinventar. A dor nas costas continua, a conta bancária ainda dá uns sustos, mas a sensação de propósito, essa não tem preço.
E é ela que me faz levantar toda manhã e ir para minha garagem, pro meu pequeno reino de madeira e sonhos. Com o tempo, a minha pequena oficina na garagem começou a ficar, bem, pequena demais. As encomendas aumentavam, as tábuas de madeira se empilhavam em todos os cantos, e a minha esposa já estava ameaçando me cobrar aluguel pelo espaço que eu tinha tomado do carro dela. Chegou o momento da decisão: continuar como um hobby glorificado ou dar o próximo passo e transformar aquilo num negócio de verdade. A ideia me apavorava. Alugar um espaço, contratar um ajudante, lidar com impostos, alvarás, a complexidade da coisa toda me dava calafrios. Era o salto do amadorismo pro profissionalismo, e o abismo parecia imenso. Mais uma vez, recorri ao meu oráculo particular. Roberto, e agora? Ele me ouviu, paciente como sempre, e depois disse: Carlos, o medo é um sinal de que você está no caminho certo. Se não desse medo, não seria um desafio. Qual é a sua maior preocupação? O risco, eu respondi de bate-pronto. O risco de investir o pouco que me restou e perder tudo. De novo. Ele ficou em silêncio por um instante. O maior risco, meu amigo, é chegar ao fim da vida e se arrepender do que não fez. O dinheiro, a gente recupera. O tempo, não. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Ele tinha razão. Eu já tinha perdido 35 anos da minha vida construindo o sonho de outra pessoa. Eu não podia me dar ao luxo de perder mais um dia sequer com medo de construir o meu. Então, com o coração na boca e o apoio incondicional da minha esposa, eu mergulhei. Aluguei um pequeno galpão num bairro mais afastado. Era um lugar simples, sem luxo, mas para mim parecia um palácio. O espaço, o cheiro de novo, a possibilidade de organizar as máquinas, de ter uma bancada de trabalho decente, era a materialização de um sonho. Contratei meu primeiro funcionário, um rapaz jovem, cheio de energia, que queria aprender o ofício. Ensiná-lo foi uma experiência transformadora. Ver a paixão pela marcenaria nascer nos olhos de outra pessoa me deu uma nova perspectiva sobre o meu próprio trabalho. Eu não era mais apenas um artesão, eu era um mestre, um transmissor de conhecimento. Aquele papel, que eu exerci informalmente com Roberto anos atrás, agora se tornava uma parte central do meu negócio. A transição não foi fácil. Tive que aprender a delegar, a confiar. Eu, que era o centralizador em pessoa, tive que soltar as rédeas. Foi um exercício de humildade e de liderança completamente diferente do que eu conhecia. Não era sobre dar ordens, era sobre inspirar. Não era sobre controlar, era sobre capacitar. E, aos poucos, a marcenaria do Carlos, sim, a criatividade para nomes não era o meu forte, começou a tomar forma. Criamos uma marca, um logotipo simples e passamos a ter uma presença mais profissional online. As encomendas se diversificaram. Começamos a fazer pequenos projetos de móveis planejados para cozinhas e quartos. Cada projeto era um quebra-cabeça complexo, que exigia planejamento, precisão e um jogo de cintura danado para lidar com arquitetos e clientes ansiosos. Eu estava trabalhando mais do que nunca. As jornadas de 12, 14 horas por dia se tornaram rotina. Mas a diferença era abissal. Eu não sentia o peso da obrigação. Eu sentia a adrenalina da construção. Eu não estava mais apagando incêndios para proteger o patrimônio de um acionista anônimo. Eu estava construindo o meu próprio legado. Um legado de madeira, suor e, acima de tudo, de coragem. A coragem de ter dito sim quando o mundo inteiro me dizia não. A coragem de ter transformado uma demissão humilhante na fundação do meu próprio império. E a cada móvel que saía daquele galpão, eu sentia que estava reescrevendo a minha história, uma tábua de cada vez. Olhando para trás, amigos, é engraçado como a vida dá voltas. Aquele dia, saindo da empresa com a minha caixa de papelão, eu me senti no fundo do poço. O fim da linha. Um fracasso retumbante. Hoje, eu vejo aquele momento como uma libertação. Uma bênção disfarçada de maldição. A empresa, ao me demitir, me deu o presente mais valioso que eu poderia receber, a minha própria vida de volta. Eles me tiraram um crachá, mas me devolveram a chance de ser eu mesmo. E o Roberto, o Roberto.
Ele não foi apenas um mentor. Ele foi a personificação da esperança. Ele me mostrou que existia vida após a morte corporativa. Ele me ensinou que a experiência que a gente acumula ao longo dos anos não tem data de validade. Pelo contrário, ela é o nosso maior ativo. Hoje, a minha marcenaria tem 5 funcionários. O galpão já está ficando pequeno de novo. Eu continuo com dor nas costas, continuo perdendo sono com prazos e boletos, mas a diferença é que agora eu sei pelo que estou lutando. Eu não luto mais por um bônus de fim de ano ou por uma promoção. Eu luto pelo brilho nos olhos do meu cliente ao receber um móvel novo. Eu luto pelo orgulho de ver um aprendiz se tornar um mestre. Eu luto pela satisfação de criar algo belo e duradouro com as minhas próprias mãos. Eu aprendi que empreender não é sobre ficar rico. É sobre ser rico. Rico de propósito, de autonomia, de significado. É sobre transformar uma paixão num sustento. É sobre construir algo que vai continuar existindo mesmo depois que a gente se for. Para vocês, meus amigos, que talvez estejam passando por algo parecido, que se sentem obsoletos, descartados, eu digo, não acreditem. Não internalizem essa mentira. A nossa geração tem uma bagagem, uma resiliência, uma sabedoria que nenhum aplicativo ou algoritmo pode substituir. A demissão não é o fim. Pode ser o começo. O começo de uma nova história, escrita por vocês, com as ferramentas que vocês escolherem. Pode ser uma marcenaria, uma consultoria, um food truck, uma loja de bolos. Não importa o que. O que importa é a coragem de tentar, de se reinventar, de mostrar para o mundo, e principalmente para si mesmo, que a gente ainda tem muita lenha para queimar. E que a melhor obra da nossa vida, muitas vezes, é aquela que a gente começa a construir quando todo mundo acha que a gente já devia ter pendurado as chuteiras. Eu não sou mais o Carlos, o ex-gerente. Eu sou o Carlos, o marceneiro. E essa é a identidade mais sólida e bem acabada que eu já tive. E ela, meus caros, ninguém nunca mais vai poder me tirar. Uma das coisas mais curiosas que descobri nessa minha nova encarnação de empreendedor sexagenário foi a minha relação com a tecnologia. No meu antigo mundo, eu era o que a molecada chama de boomer. Eu usava o computador pro básico, e-mail, planilhas e, ocasionalmente, para procurar o preço de alguma coisa que eu queria comprar. Rede social? Para mim, era sinônimo de gente postando foto de comida e de teorias da conspiração. Eu tinha um desprezo velado por aquilo tudo, uma arrogância de quem se achava intelectualmente superior àquela perda de tempo. E, de repente, eu me vi completamente dependente daquelas mesmas ferramentas que eu tanto desdenhava. Roberto foi categórico. Carlos, hoje em dia, se você não está na internet, você não existe. Sua marcenaria pode ser a melhor do mundo, mas se ninguém souber dela, você vai vender móveis para sua esposa e para sua sogra, e só. Engoli meu orgulho e mergulhei de cabeça nesse universo alienígena. Criei uma conta para marcenaria em todas as plataformas que o Roberto sugeriu. No começo, eu me sentia um completo idiota. O que eu ia postar? Uma foto da serra elétrica? Um vídeo meu lixando uma tábua? Parecia tudo tão banal, tão sem interesse. Mostre o processo, Carlos. As pessoas não compram só o produto, elas compram a história por trás dele. Elas querem ver a mágica acontecer. A história. Aquilo fez sentido. Eu comecei a filmar, com o celular apoiado num monte de latas de verniz, os pequenos detalhes do meu trabalho. A escolha da madeira, o desenho do projeto, o corte preciso, a montagem cuidadosa, o acabamento final. Eu não narrava, não explicava muito. Apenas mostrava. E, para minha total surpresa, as pessoas começaram a interagir, a curtir, a comentar. Que trabalho incrível! Parabéns pela dedicação. Isso é arte. Eu lia aqueles comentários e não acreditava. Aquilo que para mim era rotina, trabalho braçal, para os outros era mágica, era arte. Foi uma mudança de perspectiva brutal. Eu comecei a enxergar o meu próprio ofício com outros olhos, com mais respeito, com mais admiração.
A tecnologia, que eu via como uma coisa fria e desumana, se tornou a ponte que me conectava com as pessoas, que validava o meu esforço. Aprendi a usar editores de vídeo simples no celular. Aprendi a escolher uma música de fundo que combinasse com o ritmo do trabalho. Aprendi a responder cada comentário, a agradecer cada elogio. Eu, o dinossauro, estava me tornando um criador de conteúdo. A palavra ainda me soa estranha, mas a verdade é que foi exatamente isso que aconteceu. E essa nova habilidade se refletiu diretamente nas vendas. As pessoas não vinham mais atrás de um móvel. Elas vinham atrás de um móvel do Carlos. Elas já conheciam a minha história, o meu cuidado, a minha paixão. Elas não estavam apenas comprando um objeto, estavam levando para casa um pedaço daquela dedicação que elas viam nos vídeos. Um dia, recebi uma mensagem de um rapaz. Ele dizia que o avô dele tinha sido marceneiro e que os meus vídeos o faziam lembrar da infância, do cheiro da oficina do avô. Ele não encomendou nada. Só queria agradecer. Aquela mensagem me emocionou mais do que qualquer grande contrato que eu já fechei na vida. Eu percebi que o meu trabalho tinha um alcance que eu jamais imaginei. Ele não era apenas sobre madeira e parafusos. Era sobre memória, sobre afeto, sobre conexão. E tudo isso graças a uma telinha de celular e a uma ferramenta que eu, na minha ignorância, costumava desprezar. Foi uma lição de humildade. Uma lição sobre como a gente precisa estar sempre aberto a aprender, a desconstruir nossos preconceitos. O mundo muda, e a gente precisa mudar com ele. Não por obrigação, mas por inteligência. Porque, muitas vezes, as ferramentas que a gente mais resiste em usar são justamente aquelas que podem abrir as portas que a gente nem sabia que estavam fechadas. E para nós, que já passamos dos 60, essa capacidade de adaptação não é apenas uma vantagem competitiva. É uma prova de que a gente continua vivo, pulsante e relevante. E isso, meus amigos, é um sentimento impagável. Outro aspecto fascinante dessa jornada foi a redescoberta do meu próprio corpo. Por 35 anos, meu corpo foi basicamente um veículo para transportar meu cérebro de casa para o escritório e vice-versa. A atividade física se resumia a caminhar do estacionamento até o elevador. Eu vivia numa espécie de torpor físico, anestesiado pelo conforto do ar-condicionado e da cadeira ergonômica. A demissão, no começo, aprofundou isso. Eu me sentia pesado, letárgico, como se o meu corpo estivesse desistindo junto com a minha mente. A marcenaria mudou tudo. De repente, eu precisava do meu corpo de uma forma que eu não precisava desde a juventude. Precisava de força para carregar as tábuas, de firmeza nas mãos para guiar a serra, de resistência para passar horas em pé. No começo, foi um sofrimento. Cada músculo doía. A lombar gritava. Eu chegava em casa parecendo que tinha sido atropelado por um caminhão. Pensei seriamente que não ia aguentar o tranco. Isso é trabalho para garoto de 20 anos. Eu resmungava para minha esposa enquanto ela passava pomada nas minhas costas. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. O corpo, essa máquina incrível que a gente habita, começou a se adaptar. Os músculos, antes adormecidos, começaram a despertar. A dor do esforço foi sendo substituída por uma sensação de vigor. Eu me sentia mais forte, mais disposto. O sono, que antes era agitado e cheio de pesadelos, se tornou profundo e reparador. Eu passei a prestar mais atenção na minha alimentação, não por vaidade, mas por necessidade. Eu precisava de combustível de boa qualidade para aguentar o ritmo. O pão com manteiga do café da manhã foi dando lugar a frutas e ovos. O almoço pesado foi substituído por refeições mais leves e nutritivas. Eu não fiz dieta. Eu apenas comecei a ouvir o que o meu corpo pedia. E ele pedia por movimento, por cuidado, por respeito. Eu, que sempre zombei de quem era fitness, me vi fazendo alongamentos pela manhã e exercícios de fortalecimento à noite. Não numa academia, mas ali mesmo, na minha oficina, usando o peso das ferramentas e da madeira. Foi uma reconexão profunda e visceral. Eu percebi o quanto eu tinha negligenciado meu corpo, o quanto eu o tinha tratado como um mero acessório.
E ele, generosamente, me perdoou e me deu de volta uma vitalidade que eu achava que tinha perdido para sempre. Essa transformação física teve um impacto direto na minha saúde mental. A ansiedade diminuiu. Aquele sentimento de impotência foi substituído por uma sensação de capacidade. Eu me sentia potente, no sentido mais pleno da palavra. Capaz de transformar a matéria bruta, capaz de construir, capaz de sustentar o meu próprio peso. É uma sensação difícil de descrever, amigos. É uma confiança que não vem da mente, mas do corpo. Uma certeza que emana dos músculos, dos ossos, do sangue que corre mais forte nas veias. A gente passa a vida inteira valorizando o intelecto, a razão, como se o corpo fosse um apêndice primitivo e embaraçoso. E aí, na maturidade, a gente descobre que a verdadeira sabedoria reside na integração entre mente e corpo. Que um não existe sem o outro. E que cuidar desse invólucro que nos carrega pela vida não é uma questão de estética, mas de sobrevivência. De qualidade de vida. De amor próprio. Hoje, quando eu olho para as minhas mãos, cheias de calos e pequenos cortes, eu não vejo as mãos de um velho. Eu vejo as mãos de um construtor. As mãos que me sustentam, que me curam, que me dão a dignidade de ser o artesão da minha própria existência. E essa, sem dúvida, é a ferramenta mais poderosa que eu possuo. Mas nem tudo foi uma epifania de autoconhecimento e superação. Empreender, meus caros, é também um mergulho profundo na burocracia e na complexidade do mundo real, coisas das quais eu era convenientemente protegido no meu casulo corporativo. Na empresa, eu tinha um departamento jurídico, um departamento de contabilidade, um departamento de compras. Se eu precisasse de qualquer coisa, era só preencher um formulário e a mágica acontecia. Agora, eu era todos esses departamentos. E a mágica, descobri, não existia. O que existia era uma montanha de papelada, de siglas indecifráveis, de impostos com nomes esdrúxulos e de funcionários públicos com uma má vontade crônica. A primeira vez que eu tentei abrir a minha empresa oficialmente, o MEI, eu quase desisti. Passei uma tarde inteira num site do governo que parecia ter sido desenhado nos primórdios da internet. Cada clique era um teste de paciência. Cada campo a ser preenchido parecia uma pergunta de um concurso para astronauta. Eu ligava pro Roberto, desesperado. Roberto, o que significa CNAE? E esse tal de inscrição estadual? Eu preciso disso. E ele, com a sua calma habitual, me guiava por aquele labirinto digital. Calma, Carlos. Respira. É chato, eu sei. Mas é só uma vez. Pensa nisso como um rito de passagem. Rito de passagem. Gostei da expressão. Era exatamente isso. Uma prova de fogo para separar os homens dos meninos, os empreendedores dos sonhadores. E a coisa só piorava. Alvará de funcionamento, licença dos bombeiros, notas fiscais eletrônicas. Cada nova exigência era um novo obstáculo, uma nova oportunidade de me sentir um completo ignorante. Eu, que gerenciava orçamentos milionários, me via perdido na hora de calcular o imposto de uma simples nota fiscal. A complexidade tributária do nosso país é algo que deveria ser estudado por cientistas. É uma obra de ficção surrealista. Eu sentia uma raiva profunda. Uma raiva de um sistema que parece feito para desestimular, para punir quem quer produzir, quem quer gerar emprego. Eu via o dinheiro das minhas vendas, suado, conquistado com tanto esforço, escorrer pelo ralo de uma infinidade de taxas e contribuições, sem ter a menor ideia de para onde ele ia ou como ele era usado. Era frustrante. Desanimador. Nesses momentos, a saudade do meu antigo emprego batia forte. A saudade da simplicidade de ser apenas um empregado, de ter a única preocupação de fazer o meu trabalho e receber o meu salário no fim do mês. Mas, como tudo na vida, até essa experiência teve o seu lado bom. Ela me forçou a ser mais organizado, mais metódico. Eu criei planilhas para controlar cada centavo que entrava e saía. Eu estudei, li, fiz cursos online sobre gestão financeira para pequenas empresas. Eu me tornei um especialista, na Marran, em finanças e contabilidade. E esse conhecimento me deu um poder que eu não tinha antes. Eu passei a entender o meu negócio de uma forma muito mais profunda.
Eu sabia exatamente qual era a minha margem de lucro, qual era o meu custo fixo, qual era o meu ponto de equilíbrio. Eu não estava mais no escuro. Eu tinha o controle. E essa sensação de controle, de saber onde eu estava pisando, me deu a confiança para tomar decisões mais ousadas. Para investir em novas máquinas, para contratar mais gente, para expandir. A burocracia, que antes era um monstro assustador, se tornou um animal domado. Chato, fedorento, mas domado. Eu aprendi a lidar com ela, a antecipar os seus movimentos, a não me deixar intimidar. E essa foi mais uma lição valiosa. O conhecimento é a arma mais eficaz contra o medo e a paralisia. Quanto mais a gente entende sobre um assunto, menor ele fica. E o que antes parecia um dragão de 7 cabeças se revela apenas um lagarto com um problema de tireoide. A jornada empreendedora é também uma jornada de educação. Uma educação forçada, muitas vezes dolorosa, mas absolutamente indispensável. E no final, a gente sai dela não apenas com uma empresa, mas com um diploma. Um doutorado em resiliência, em resolução de problemas e, principalmente, em realidade. E por falar em realidade, uma das realidades mais duras que eu tive que encarar foi a da concorrência. No meu mundo corporativo, a concorrência era uma entidade abstrata. Eram outras empresas, outros logotipos, números nos relatórios de market share. Eu nunca vi o rosto de um concorrente. Agora, a concorrência tinha rosto, nome e, muitas vezes, uma loja do outro lado da rua. Eram as grandes redes de móveis populares, com suas promoções agressivas, seus crediários a perder de vista e seus produtos feitos de um material que parecia uma mistura de papelão com tristeza. Era impossível competir com eles em preço. Simplesmente impossível. Minha matéria-prima era mais cara, meu processo era mais lento, minha estrutura era infinitamente menor. No começo, isso me desesperou. Como eu ia sobreviver? Como eu ia convencer alguém a pagar 3, 4 vezes mais por uma mesa que, à primeira vista, parecia igual àquela da loja de departamento? Eu tentei baixar meus preços. Tentei fazer promoções. O resultado foi um desastre. Minha margem de lucro foi pro espaço e eu continuei não vendendo. Eu estava tentando jogar um jogo que não era o meu. Estava tentando ser o que eu não era. Mais uma vez, o telefone pro Roberto. Estou ferrado, meu amigo. Não tem como competir. A resposta dele foi uma pergunta, como sempre. Carlos, por que uma pessoa compra uma Ferrari se ela pode comprar um carro popular que também a leva do ponto A ao ponto B? A pergunta ficou ecoando na minha cabeça. Por quê? Não era pela velocidade, não no trânsito da cidade. Não era pela economia de combustível, certamente. Era pela exclusividade, pelo design, pela qualidade, pela história, pela sensação de pertencimento a um clube seleto. Era por tudo aquilo que não estava na ficha técnica do carro. E foi aí que a minha ficha caiu. Eu não vendia móveis. Eu vendia design, qualidade, exclusividade. Eu vendia um trabalho artesanal, feito com alma, com história. Eu não era uma loja de departamento. Eu era um ateliê. Eu não era um vendedor. Eu era um consultor. Eu não entregava um produto. Eu entregava um projeto de vida. Essa mudança de mentalidade foi a virada de chave definitiva pro meu negócio. Eu parei de me desculpar pelo meu preço. E passei a explicá-lo. Eu mostrava pro cliente a qualidade da madeira, a robustez da estrutura, a perfeição do acabamento. Eu contava a história daquela peça, o tempo que eu levei para projetá-la e construí-la. Eu oferecia a possibilidade de customização, de criar algo único, que se encaixasse perfeitamente na casa e na vida daquela pessoa. E, como num passe de mágica, as pessoas começaram a entender e a valorizar. Elas não queriam mais o móvel mais barato. Elas queriam o móvel do Carlos. Elas queriam a durabilidade, a beleza, a certeza de que estavam comprando algo que ia passar de geração em geração e não algo que ia se desmanchar na primeira mudança. Eu encontrei o meu nicho, o meu lugar no mercado. Eu parei de olhar pro lado, de me comparar com os gigantes.
E foquei em ser o melhor naquilo que só eu podia oferecer. A minha história, a minha experiência, a minha paixão. E essa é uma lição que vale para tudo na vida, meus amigos. A gente passa tempo demais tentando se encaixar, tentando ser igual aos outros, competindo em arenas que não são nossas. E a gente esquece que o nosso maior diferencial é justamente a nossa singularidade. Aquilo que só a gente tem. A nossa história, as nossas cicatrizes, os nossos talentos únicos. Quando a gente abraça isso, quando a gente tem a coragem de ser autenticamente quem a gente é, a concorrência se torna irrelevante. Porque ninguém pode competir com você em ser você mesmo. E nesse mercado, meus caros, a gente é sempre o líder absoluto. E por falar em ser você mesmo, essa jornada me fez reavaliar muitas coisas, inclusive a minha relação com a minha família. Por anos, eu me orgulhava de ser o provedor. O cara que trazia o sustento para casa, que garantia o conforto. Mas, na verdade, eu estava ausente. Presente de corpo, mas com a cabeça sempre na empresa, nos problemas, nas metas. Meus filhos cresceram, e eu perdi muita coisa. As peças de teatro da escola, os jogos de futebol, as conversas banais na mesa do jantar. Eu estava lá, mas não estava. Minha esposa, coitada, aguentou muita coisa calada. Minhas frustrações, meu estresse, minha irritação constante. Ela era a rocha, o porto seguro, e eu, na minha cegueira corporativa, mal percebia o peso que ela carregava. A demissão, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a parar, a olhar para dentro de casa, para dentro de mim. E o que eu vi não foi bonito. Eu vi um homem exausto, amargurado, que tinha trocado a vida pela carreira. E que, no fim, não tinha nenhum, nem outro. No começo, a minha presença constante em casa foi um choque. Para eles e para mim. Eu não sabia o que fazer com tanto tempo livre. Minha esposa, que tinha a sua rotina bem estabelecida, se viu com um marido aposentado perambulando pela casa. Meus filhos, já adultos, com suas próprias vidas, não sabiam como lidar com o pai que, de repente, queria participar de tudo. Foi um período de ajuste, de atrito, de reaprendizado. Mas, aos poucos, a gente foi se encontrando de novo. Eu comecei a ajudar nas tarefas de casa, a cozinhar e descobri que levava jeito para coisa, a cuidar do jardim. Pequenas coisas que, antes, eu delegava ou ignorava. E nessas pequenas coisas, a gente foi reconstruindo a nossa conexão. As conversas na mesa do jantar se tornaram mais longas, mais profundas. Eu comecei a ouvir de verdade o que meus filhos tinham a dizer, a me interessar pelos seus sonhos, pelos seus desafios. E eles, por sua vez, começaram a me ver não apenas como o pai que trabalhava muito, mas como o pai que estava presente. Minha esposa, então, floresceu. Com a minha ajuda, ela pôde retomar alguns projetos pessoais que tinha engavetado. Ela começou a pintar, algo que ela amava fazer na juventude. E ver o brilho nos olhos dela, a alegria que ela sentia ao criar, me fez perceber o quanto eu tinha sido egoísta em mantê-la numa posição de coadjuvante na minha própria vida. A marcenaria, nesse sentido, foi um catalisador. Ela me deu um novo propósito, sim, mas um propósito que se encaixava na minha vida e não que a engolia por completo. Eu podia trabalhar no meu ritmo, fazer meus horários. Eu podia parar para tomar um café com a minha esposa no meio da tarde ou ir buscar um neto na escola. Eu podia ser o empreendedor, o artesão e, ao mesmo tempo, o marido, o pai, o avô. Essa flexibilidade, essa autonomia, era algo que eu jamais teria na minha antiga vida corporativa. E o mais bonito de tudo foi ver a minha família se envolvendo no meu novo projeto. Meus filhos me ajudavam com as redes sociais, com a parte de design. Minha esposa me dava ideias de cores, de acabamentos. Meus netos vinham para a oficina e ficavam fascinados com as ferramentas, com o cheiro da madeira. Eles não viam mais o meu trabalho como uma obrigação, mas como uma paixão. E essa paixão se tornou uma paixão da família. A marcenaria não era apenas o meu negócio. Era o nosso negócio. Era um projeto que nos unia, que nos dava um senso de propósito compartilhado.
E essa sensação de pertencimento, de ter a minha família ao meu lado, me apoiando, me incentivando, era algo que eu jamais trocaria por qualquer bônus ou promoção. Eu aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede pelo tamanho da sua conta bancária ou pelo cargo que você ocupa. Ele se mede pela qualidade das suas relações, pela alegria que você sente ao acordar de manhã, pelo legado que você constrói não apenas no trabalho, mas na vida das pessoas que você ama. E essa, meus amigos, é a maior riqueza que um homem pode ter. Uma riqueza que a demissão, ironicamente, me ajudou a encontrar. Ela me tirou tudo, para me dar o que realmente importava. E por isso, hoje, eu sou grato. Grato pela caixa de papelão, grato pelo Roberto, grato pela marcenaria. E, acima de tudo, grato pela minha família, que me ensinou que o amor é a melhor ferramenta para construir qualquer coisa na vida. Com o passar dos anos, a marcenaria do Carlos se tornou mais do que um negócio, virou um ponto de referência na comunidade. As pessoas vinham não só pelos móveis, mas pela história, pela conversa, pelo café que eu sempre oferecia. O galpão, que antes parecia um palácio, agora estava abarrotado de máquinas novas, madeiras de todos os tipos e cheiros e a risada dos meus aprendizes. Sim, aprendizes. Eu comecei a receber jovens que queriam aprender o ofício, que viam na marcenaria uma alternativa ao caminho tradicional. E eu, que um dia fui mentorado, me vi no papel de mentor. E que papel gratificante, meus amigos! Ver a curiosidade nos olhos deles, a dedicação, a alegria ao ver uma peça ganhar forma sob suas mãos, era como reviver a minha própria jornada, mas com a sabedoria de quem já tinha tropeçado e levantado muitas vezes. Eu ensinava não só as técnicas da marcenaria, mas também as lições da vida. A importância da paciência, da precisão, da persistência. A valorização do trabalho manual, do fazer com as próprias mãos. A satisfação de criar algo duradouro num mundo de coisas descartáveis. E, claro, eu contava a minha história. A história do gerente que virou marceneiro, do homem que foi demitido e encontrou a liberdade. E eles ouviam, fascinados, como se fosse um conto de fadas moderno. Eu via nos olhos deles a mesma centelha que Roberto acendeu em mim anos atrás. A centelha da possibilidade, da reinvenção. Um dia, um dos meus aprendizes, um rapaz chamado Pedro, me perguntou: Carlos, você se arrepende de ter dedicado tanto tempo àquela empresa? A pergunta me pegou de surpresa. Eu parei o que estava fazendo, limpei as mãos no avental e olhei para ele. Pedro, eu disse, o arrependimento é um veneno. Ele te prende ao passado e te impede de viver o presente. Eu não me arrependo. Eu aprendi. Aprendi o que eu não queria ser, o que eu não queria para minha vida. E essa lição, por mais dolorosa que tenha sido, foi fundamental para eu chegar onde estou hoje. Ele assentiu, pensativo. Mas e se você não tivesse sido demitido? O que teria acontecido? Ah, Pedro, eu sorri. Provavelmente eu ainda estaria lá, sentado numa sala com ar-condicionado, olhando para planilhas, contando os dias para a aposentadoria. E nunca teria descoberto a alegria de ter as mãos sujas de serragem, o cheiro de verniz no ar e a satisfação de construir algo real. Nunca teria conhecido você, nem os outros rapazes. Nunca teria visto a minha esposa pintar de novo. Nunca teria sentido o orgulho de ver um móvel meu na casa de alguém. Eu teria tido uma vida confortável, sim, mas teria sido uma vida pequena, limitada, sem a profundidade e a riqueza que eu tenho hoje. Aquele dia, eu percebi que a minha história não era apenas a minha história. Era uma mensagem. Uma prova de que a vida não termina quando a gente chega numa certa idade ou quando a gente perde um emprego. Pelo contrário, ela pode recomeçar de uma forma muito mais vibrante e significativa. A gente só precisa ter a coragem de virar a página, de abraçar o desconhecido, de se permitir aprender de novo. E de encontrar os nossos Robertos pelo caminho, as pessoas que nos veem não pelo que fomos, mas pelo que podemos ser. A marcenaria, meus amigos, se tornou o meu templo, onde eu não só trabalho a madeira, mas também a minha alma. Onde eu não só construo móveis, mas também pontes. Pontes entre gerações, entre sonhos, entre o passado e um futuro que, para mim, nunca pareceu tão brilhante.
E essa é a beleza de empreender na maturidade. A gente não tem mais nada a perder e tudo a ganhar. A gente tem a liberdade de ser quem a gente sempre quis ser, sem as amarras das expectativas alheias. A gente tem a sabedoria de saber que o tempo é o nosso bem mais precioso e que cada dia é uma oportunidade de esculpir a nossa própria obra-prima. E a minha, meus caros, ainda está em construção. E eu não poderia estar mais feliz com isso. O tempo voa, e hoje, com 70 e poucos anos, ainda me pego na oficina, embora com um ritmo mais calmo. O Pedro, aquele aprendiz que mencionei, agora é meu sócio. Ele toca a maior parte do negócio, com a mesma paixão e dedicação que eu tinha no começo. É gratificante ver a marcenaria prosperar, crescer, mantendo a mesma essência de trabalho artesanal e personalizado. A gente não virou uma fábrica e nem queremos. A gente continua fazendo móveis com alma, com história. E o Pedro, com a sua visão mais jovem, trouxe inovações, modernizou alguns processos, mas sempre respeitando a tradição e a qualidade que construímos. Ele é o futuro da marcenaria do Carlos, que agora, carinhosamente, chamamos de Marcenaria do Carlos e Pedro. Minha esposa, a minha eterna companheira, continua pintando. As telas dela enfeitam as paredes da nossa casa e, de vez em quando, algumas peças da marcenaria. É uma parceria linda, de vida e de arte. Meus filhos e netos estão sempre por perto, seja para um café na oficina, para ajudar num projeto de fim de semana ou simplesmente para ouvir as minhas histórias. A família se fortaleceu de uma forma que eu jamais imaginei. Aquela ausência do passado foi completamente preenchida pela presença do presente. E o Roberto? Ah, o Roberto! Ele se tornou um grande amigo. A gente se encontra para almoçar de vez em quando, para colocar o papo em dia, para rir das nossas desventuras e celebrar as nossas conquistas. Ele continua sendo uma inspiração, um lembrete constante de que a generosidade e a visão podem mudar a vida de alguém. Ele me ensinou que o verdadeiro sucesso não é o que você acumula, mas o que você compartilha. E eu tento seguir esse ensinamento todos os dias. Hoje, quando eu olho para trás, para aquele dia da demissão, eu não sinto mais raiva ou humilhação. Sinto uma profunda gratidão. Aquela caixa de papelão não era um caixão, era uma porta. Uma porta que se abriu para um mundo de possibilidades que eu jamais teria explorado se tivesse continuado na minha zona de conforto. Ela me forçou a sair do piloto automático, a questionar o que eu realmente queria da vida. Ela me deu a chance de me reinventar, de me redescobrir, de construir um legado que é verdadeiramente meu. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, meus amigos. Não importa a idade, não importa a situação. A vida é um eterno canteiro de obras. A gente está sempre construindo, desconstruindo, reformando. E o mais importante é ter a coragem de pegar as ferramentas e começar. De não ter medo de sujar as mãos, de errar, de recomeçar. Porque, no final das contas, a obra mais bonita que a gente pode construir é a nossa própria vida. E a minha, meus caros, está longe de estar pronta. Ainda tem muito verniz para passar, muita madeira para lixar, muita história para contar. E eu não poderia estar mais animado para ver o que o próximo capítulo me reserva. A vida é um presente, e cada dia é uma nova oportunidade de fazer dela uma obra-prima. E eu, o velho marceneiro, tô aqui para provar que nunca é tarde para começar a esculpir a sua. Acreditem em mim, vale a pena cada lasca de madeira, cada gota de suor. Vale a pena cada segundo dessa jornada incrível. E que venham mais anos de serragem e sorrisos.